Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Esse relato foi registrado a partir do depoimento de um ex-motorista de ônibus intermunicipal. Ele dizia que conhecia cada curva da estrada antiga, inclusive a que tinha sido desativada depois da abertura da rodovia nova. Segundo ele, o erro foi cortar caminho. Era pouco mais de 1 da manhã quando entrou na estrada velha. O asfalto estava rachado, tomado por mato nas laterais. Não havia postes, nem casas. Só o farol do ônibus recortando o escuro. Depois de alguns quilômetros, viu as primeiras figuras. Pessoas andando pela estrada. Não caminhavam juntas. Vinham espaçadas em fila longa, ocupando a faixa inteira. Algumas usavam roupas claras, outras escuras. Nenhuma olhava para o ônibus. O motorista a reduziu, achando que fosse romaria atrasada. Quando se aproximou, percebeu que não havia som. Nenhum passo, nenhuma conversa, nenhum arrastar de sandália. As pessoas apenas se deslocavam. Ele abriu a janela e gritou para saírem da frente. Ninguém reagiu. Quando passou ao lado da primeira, sentiu um frio seco entrar pela cabine, como se o ar tivesse sido trocado. A figura não tinha expressão no rosto. Os olhos estavam abertos demais, parados. Mas frente viu algo que fez o estômago virar. Entre as pessoas havia algo montado, um corpo grande, de lombo arqueado, andando no meio da procissão. Não tinha cabeça visível. Onde deveria haver, havia um volume escuro, envolto em algo que parecia pano queimado. O ônibus começou a falhar. O painel piscou. O motor perdeu força. As figuras continuavam andando, agora muito próximas das laterais do ônibus. Algumas viravam o rosto lentamente, acompanhando a passagem. Quando o ônibus finalmente morreu, a procissão parou. Silêncio absoluto. Então, ouviu o som. Passos pesados fora de ritmo com os outros. Algo se aproximava da lateral do ônibus. O motorista não olhou. Fechou os olhos e ficou parado. Minutos depois, o motor voltou sozinho. Quando abriu os olhos, a estrada estava vazia. No dia seguinte, um velho da região ouviu o relato e disse apenas: aquela estrada não leva mais ninguém pra frente, só atrás, de volta. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse relato é antigo e conhecido em regiões rurais, principalmente onde a estrada corta a mata fechada e quase ninguém passa a noite. Dizem que o corpo seco não é um morto comum. É alguém tão cruel em vida que a terra se recusou a aceitar o corpo depois da morte. Naquela região, havia um homem conhecido por maltratar a própria família. Violento, temido. Quando morreu, ninguém chorou. Enterraram rápido, sem vela, sem reza. Na mesma semana, o túmulo apareceu aberto. O corpo não estava lá.
Pouco depois, começaram os relatos. Pessoas voltando tarde juravam ver uma figura torta, encostada nas árvores, com os braços e pernas finos demais, pele colada nos ossos, olhos fundos e atentos. Ele não corria. Esperava. Um rapaz que voltava de moto disse que o motor apagou perto da estrada velha. Quando desceu, ouviu galhos estalando. A coisa saiu do mato devagar. Não andava como gente. Se arrastava, mas sem tocar o chão direito. O cheiro era de coisa podre e seca ao mesmo tempo. O corpo seco falou. A terra me cuspiu. Agora eu fico aqui. O rapaz conseguiu ligar a moto e fugir. No dia seguinte, encontraram marcas no asfalto. Não eram pés, eram mãos. Depois disso, ninguém mais passa pela estrada velha depois de escurecer. E dizem que, se você ouvir alguém chamando do mato, com voz fraca e pedindo ajuda, Ene Uba, porque o corpo seco não pede socorro, ele pede companhia. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Ninguém estranhou quando enterraram João Firmino rápido demais. No interior, quando o corpo começa a inchar, não se espera. João morreu no roçado, caiu de lado, mão no peito, sem grito. Quando chegaram lá, estava duro, os olhos entreabertos, olhando para cima, como se ainda acompanhasse alguma coisa. A cova foi aberta antes do sol baixar. Enterro simples, sem vela, sem reza longa. A terra ainda quente do dia grudava na pá. A mulher dele, Ana, pediu só uma coisa: não aperta o caixão. O pedido ficou estranho no ouvido de quem ouviu, mas ninguém comentou. Na primeira noite, o cachorro latiu. Não era latido de alerta, era chorado, baixo, insistente. Ana achou que fosse saudade. Tento dormir. O latido vinha do quintal, sempre no mesmo ponto, perto do pé de manga onde João gostava de sentar. Quando o dia clareou, o cachorro estava deitado ali, duro, com a boca cheia de terra, não sujo, cheia, a língua empurrada para fora pelos grãos. Ana não gritou. Na segunda noite, ela ouviu o som vindo de dentro da casa, um arrastar curto, repetido, como se algo pesado fosse puxado devagar sobre o chão de barro. O barulho parava, recomeçava, sempre na direção do quarto. Ana ficou deitada, olhando o teto, sentindo o colchão afundar levemente ao lado dela. O como peso, mas como quando alguém se ajoelha. O cheiro veio depois. Terra úmida, recém-virada, o mesmo cheiro do enterro, preso no fundo do nariz. Quando amanheceu, encontraram marcas no chão da sala, riscos fundos, paralelos, começando perto da porta e terminando ao lado da cama. Na terceira noite, Ana acordou engasgada. Algo pressionava a boca dela. Ela abriu os olhos e sentiu os grãos entrando entre os dentes, raspando a gengiva. Tentou
cuspir, mas mais terra vinha, empurrada firme, como se uma mão grande segurasse o queixo dela. Ela sentiu o cheiro da camisa de João, suada, antiga. Reconheceu antes de entender, não viu o rosto, só sentiu o peso sair de cima dela e o barulho se afastar, arrastado, em direção ao quintal. Ana foi encontrada pela manhã sentada na cama, olhos abertos, boca surra de terra seca. Não havia marca de luta, só os dedos dela, cravados no lençol. Quando abriram a cova de João, encontraram o caixão deslocado, torto. A tampa estava marcada por dentro, cheia de riscos profundos, como se alguém tivesse arranhado por horas. Dentro, João estava de lado, a boca aberta. Bácia, até hoje, naquele terreno, nada cresce direito. A terra parece sempre mexida, fofa demais, como se nunca tivesse parado de ser remexida por dentro. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Esse caso começou como algo comum. Uma foto de família antiga, encontrada dentro de um álbum esquecido. A foto mostrava um casal e duas crianças, em frente a uma casa simples. Todos olhavam para a câmera. Todos, menos uma mulher no fundo da imagem, parada perto da porta. Ninguém lembrava daquela mulher. O álbum pertencia à avó da família. Quando perguntaram sobre a foto, ela ficou pálida. Disse que aquela imagem não devia existir. A casa da foto havia pegado fogo. Décadas antes, morreram o casal e as duas crianças. Não houve sobreviventes. A mulher ao fundo não estava na casa no dia do incêndio. A foto começou a mudar. Na primeira noite, perceberam que a mulher parecia mais próxima da câmera. No dia seguinte, estava dentro da casa, logo atrás das crianças. No terceiro dia, ela aparecia na frente de todos, com o rosto finalmente visível. Não tinha olhos. Naquela noite, a avó morreu dormindo. Quando a família voltou ao álbum, a foto havia desaparecido. No lugar, uma nova imagem. Era uma foto recente, mostrava a sala da casa atual. E no fundo, perto da porta, alguém estava parado, esperando. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso não aconteceu comigo. Aconteceu com Benedito Rocha. E ele nunca mais conseguiu contar tudo sem parar no meio. Naquela noite, ele voltava montado, como sempre fez a vida inteira. O caminho cortava o pasto velho do seu Ambrósio, um trecho que ninguém gostava de passar, depois de escurecer, mas que não tinha desvio. Era isso, ou dar quase 2 léguas a mais. O cavalo começou a errar um passo antes mesmo de qualquer barulho. Primeiro tropeçou, depois travou as pernas. Por fim, virou o pescoço, tentando voltar, respirando curto, com a espuma já se formando no canto da boca. Benedito achou que fosse cobra, tatu, qualquer coisa. Desceu, puxou o cabresto, falou baixo com o bicho. Foi quando o cheiro chegou. Veio pesado, direto,
como quando se passa ferro quente em couro ainda molhado. Um cheiro que grudava no fundo da garganta e fazia salivar sem vontade. Benedito engoliu seco e sentiu o estômago virar. O cavalo relinchou fino, um som que Benedito nunca tinha ouvido sair dele. Então o chão começou a vibrar. Não como o galope, era mais lento, descompassado, ferro raspando em pedra, arrastado. Quando Benedito levantou a cabeça, viu, primeiro, o corpo. Era grande demais, largo demais no peito. O dorso subia e descia num ritmo estranho, como se os músculos se contraíssem fora de hora, ondulando sob a pele escura. A cada passo, as ferraduras afundavam no chão mole, deixando marcas fundas onde devia haver cabeça. O ar tremia, o fogo não subia, ficava preso, rodando, como se estivesse sendo puxado para dentro. O cavalo arrancou. Não foi decisão de Benedito. O animal puxou com tudo, girou o corpo e disparou em desespero. A corda esticou de uma vez só. Benedito ainda tentou segurar. E foi aí que perdeu o chão. Foi arrastado alguns metros. Rolou, bateu as costas e caiu debaixo da cerca de arame farpado. O impacto arrancou o ar do peito. O farpo entrou nas costas e prendeu a camisa. Quando tentou se mexer, sentiu o ferro rasgar mais fundo. Cada respiração doía. O cavalo seguiu em disparada, sumindo na estrada. Benedito ouviu o som dele se afastando. E depois, bem mais perto, um barulho seco, um estalo curto. Outro. Depois um som pesado, abafado, como coisa grande se debatendo pouco tempo. O cavalo não relinchou. O silêncio voltou grosso, esmagando. Os passos se aproximaram. A terra tremia a cada pisada. O calor chegou antes do corpo. Benedito sentiu a pele arder, o suor brotar frio. Tentou rezar, mas a boca não formava as palavras certas. A língua parecia inchada. Ela parou a poucos metros. Benedito não viu o rosto. Só sentiu o calor apertar mais. O fogo iluminava a cerca, projetando sombras tortas no chão. A coisa deu a volta lenta ao redor dele, arrastando as ferraduras. Onde passava, o capim escurecia, murchando na hora. Quando terminou o círculo, parou atrás dele. Benedito sentiu algo pressionar as costas contra o arame. O ferro queimou. A dor subiu quente, profunda, como se a pele estivesse sendo apertada por dentro. Ele apagou. Ao amanhecer, encontraram Benedito ainda preso à cerca, vivo, respirando curto. As costas estavam marcadas por afundamentos arredondados, em pares, fundos demais, cercados de pele roxa e inchada. No centro, a carne estava dura, ressecada, como passada em brasa. O cavalo foi achado mais tarde, a uns 300 metros dali, caído de lado, as ferraduras ainda presas, o chão todo marcado ao redor,
como se tivesse tentado correr sem sair do lugar. Benedito nunca mais passou por aquele caminho. Quando alguém perguntava o que viu, ele só dizia: ela passou perto demais para matar. E mudava de assunto.